Pressionados pelo pedido agressivo do Visconde Jackson, muito em breve os outros acólitos também concordaram. Afinal, eles estiveram em seu território por tanto tempo, e ele também era um grande cavaleiro, então seria estranho se eles recusassem. No entanto, houve uma exceção: o acólito com acne, que Leylin viu antes, recusou sem hesitação. Finalmente, o olhar do Visconde se concentrou em Leylin. E você, Sr. Leylin? O Visconde Jackson tinha alguma reserva em relação a Leylin. Isso porque o momento da chegada de Leylin foi uma coincidência que o fez adivinhar que esse acólito era o emissário que aceitara a missão da família real. Era uma pena que desde que Leylin chegará, ele passará a maior parte do tempo na mansão e raramente saía do lugar. Também não havia mágicos que se apresentassem à procura de vingança, por isso parecia que este acólito era verdadeiramente recluso. Se não fosse pelo fato de que Leylin dava ordens para que uma missão às Florestas Murchas saísse, o Visconde Jackson teria ficado totalmente desapontado. Afinal de contas, tem que ser feito, e entrar como uma festa é melhor. Leylin pensou profundamente, mas na superfície ele parecia extremamente hesitante. Recentemente tenho pesquisado poções e estou extremamente ocupado. Algumas de minhas experiências atingiram um estágio crucial. Ainda assim, suplico a Mr. Leylin que tire um tempo para isso. O Visconde Jackson disse de repente: eu sei que você comprou recentemente Ove Violet Leaves em massa. Este ingrediente é bastante raro, e outras cidades também não têm muito disso em suas reservas. No entanto, o nosso castelo tem um armazém. Se o Sr. Leylin concordar em fazer esta viagem de reconhecimento, eu estou disposto a adicionar aqueles em nossas reservas como recompensa. Ove Violet Leaves? Os olhos de Leylin brilharam, uma surpresa inesperada. Ele estimou essa oferta como o limiar do Visconde Jackson. Leylin parecia lutar na superfície, antes de finalmente concordar. Depois, os acólitos fizeram planos para um tempo concreto para se encontrarem, antes de saírem às pressas para fazer os preparativos. Para esse bando de acólitos, que sinceramente queriam se aposentar e viver como príncipes, Leylin não investiu muito em suas proezas de batalha. No entanto, quando tudo estiver dito e feito, eles ainda são acólitos. Seus feitiços básicos, uma vez lançados, ainda devem ser alguma coisa. Leylin se consolou. Neste momento, Marfi, que acabou de despedir-se dos outros, caminhou ao lado de Leylin com uma expressão carrancuda. Jovem, quando chegarmos ao bosque seco, você terá que me proteger. Pai. Você é nível 3. Um acólito nível 3. Enquanto eu sou apenas um acólito nível 2. Olhos de Leylin se arregalaram. Suspiro, eu já sou velho demais para isso. Esqueci muito do meu repertório de feitiços. Você entende, formar um modelo de magia é um trabalho meticuloso. Uma pequena falha e a explosão nem mesmo deixará cadáver. Marfi tinha uma expressão desamparada. Você, quanto tempo se passou desde a última vez que você lançou um feitiço? De repente, Leylin teve uma má premonição. Parece quase 30 a 40 anos. Como você sabe, eu sempre me considerei um estudioso. Marfi disse muito inocentemente. F*K. Leylin sentiu um pouco de arrependimento de repente. 2 dias depois. De manhã, os portões da Extreme Night City abriram. Através desses portões veio um esquadrão de soldados escoltando uma festa no meio. O grupo deixou o perímetro da cidade em ritmo acelerado. Eu nunca pensei que o Visconde Jackson também partiu com a gente. Marfi parecia muito feliz. Ter um grande cavaleiro por perto, deixou muito seguro. Dirigindo-se ao lado dele, o Visconde Jackson usava uma armadura de aço de cor preta com um capacete que cobria todo o seu rosto. Como estão as suas preparações? Leylin encontrou um tempo adequado e sussurrou nos ouvidos de Marfi. Eu me concentrei nos últimos 2 dias e mal consigo usar 2 modelos de feitiços, Marfi respondeu suavemente. Isso é bom. A conversa deles antes era de natureza brincalhona. Leylin nunca acreditaria que aquele velhote astuto não tinha nenhum trunfo que preservasse a vida em suas mangas. O mundo do mago não é um lugar pacífico. Sem habilidades suficientes, Marfi teria morrido há muito tempo. Então,
Como ele poderia ter sobrevivido até agora como um mero estudioso? No entanto, até mesmo os Black Iron Guards foram ativados? Parece haver 2 pequenos esquadrões, cerca de 20 homens. É claro que todas são tropas de elite da cidade, disse Murphy. Na verdade, ele e Leyland sabiam que em naquele bosque murcho, esses 2 esquadrões serviam apenas a uma finalidade. Canhão de forragem. Dark Knight Woods não estava tão longe da cidade. Depois de viajar por cerca de meia hora, o grupo conseguiu chegar à periferia da floresta. O nível de perigo aqui é comparável ao Abyssal Bomb Forest Academy, apesar de seu tamanho menor. Pelo menos, se um ser humano normal estivesse mais alerta, eles poderiam entrar e sair daqui como quiserem quando coletarem as ervas. Leyland estava no centro da festa. Vendo os 2 esquadrões abrindo caminho na frente, sua mente vagou. Ao longo do caminho, Leyland sentiu a força vital da floresta da noite negra se reduzir. Embora fosse primavera, a floresta parecia não ter vitalidade. Além disso, todos sentiam que seus corpos estavam ficando mais pesados e havia uma sombra que cobria seus corações. Sentia-se extremamente repressor. Leyland olhou em volta. As raízes da árvore mostravam sinais de murchamento. Alguns dos brotos frescos ficaram até amarelos pálidos. A área murcha não se estendeu até este ponto, mas isso é apenas uma hipótese, indagou Leyland. É realmente diferente aqui agora. Minha família costumava ser caçadores. Nos últimos anos, costumava ver animais empinando nessa área. Havia muitos vegetais silvestres e ervas frescas. Leyland ouviu as palavras que alguns soldados sussurravam entre si. Aí lasca! Alguma mudança no ar por aqui? Digitalização. Comparando com o banco de dados. Conclusão. A densidade de níveis de oxigênio diminuíram em 3,7%, a densidade de nitrogênio aumentou. Um gás nobre desconhecido apareceu. Atualmente, é responsável por 1,2%, mas sua densidade continua aumentando. Uai! A voz de Chip Soul. Este gás nobre inerte poderia ser o autor deste evento devastador de madeiras? Leyland acariciou seu queixo, permitindo que Uai Chip para continuar. Seja cuidadoso. Entramos no domínio definhante. O Visconde Jackson rugiu à frente do grupo. Leyland deu um tapinha na armadura de couro. Embaixo, estavam as vestes cinzentas da Abyssal Bomb Forest Academy, atuando como uma segunda camada de defesa. Ele havia até removido propositalmente a insígnia da academia antes. O que faltava aos acólitos acompanhantes eram as construções defensivas efêmeras que os magos mergulhavam em torno de si mesmos enquanto entravam na batalha. A vitória muitas vezes girava apenas sobre se os feitiços conseguiram atingir um adversário. Feitiços instantâneos, feitiços de pocionamento, artefatos mágicos foram todos grandes aprimoradores da força de batalha de um acólito. Leyland enfiou a mão em suas vestes e tirou uma poção de uma bolsa de couro amarrada na cintura. Em Bray Canyon, ele reabasteceu seus ingredientes e fez muitas poções explosivas como sua munição para esta expedição. Conforme o grupo avançava, o ambiente começou a mudar. Mais e mais plantas murchas secas e árvores enchiam a floresta. Eles soltam uma aura de morte e decadência. Leyland estendeu a mão e pegou um graveto de passagem. Seus olhos brilharam, ele já perdeu todo o conteúdo de água e até mesmo. Exercitando um pouco mais de força na palma da mão, o galho transformou-se imediatamente em pó branco, escorrendo pelos espaços entre os dedos e flutuando em direção ao solo. Até mesmo a estrutura interna foi completamente destruída. O coração de Leyland parecia bastante pesado. Um poder como este já excedeu suas expectativas. Onde devemos ir? O Visconde Jackson perguntou a Murphy que estava ao seu lado. O coração dos bosques. Somente alcançando o centro desta região murcha, minha magia pode exercer bastante efeito. Murphy tinha uma expressão extremamente solene. Ele retirou um item parecido com um espetáculo e o pendurou no nariz. Uma grande árvore murcha estava no chão. Teve uma sensação extremamente esponjosa quando pisou. Atenção! Atenção! Organismo perigoso à frente. Uai!
O alarme de chip disparou de repente. Leyline tentou pensar em uma desculpa para usar para poder avisar os outros. HU. Asterisco. De repente, ramos e galhos de cor marrom voaram. Uma figura negra veio em direção a eles. Este valor foi extremamente rápido. Abriu a mandíbula cheia de presas brancas como a neve. Uma língua de cor vermelha saiu. Sussu. A língua se enrolou em torno de um dos guardas de plantão na frente e retraiu a língua. Asterisco. Parar. A lança do guarda caiu. Tenha cuidado. Neste momento, o Visconde Jackson deu um aviso. Argue. Os gritos miseráveis soaram. O guarda, preso nas bobinas da língua, já havia desaparecido em um buraco negro. Ele foi colocado em duas metades. Sangue vermelho fresco e tripas derramadas no chão. Por asterisco, gritou o Visconde Jackson furioso e brandiu a larga espada que pendia de sua cintura. Ele imediatamente foi e envolveu a figura negra. Feitiço lento. O dono da loja ruiva acenou com as mãos. Uma luz verde-amarela foi disparada. Ele se transformou em um anel circular que se fechava na figura negra. Os outros acólitos começaram a reagir e iniciaram seus próprios encantamentos. Asterisco. Asterisco. Com o assobio da criatura, a velocidade da figura negra finalmente diminuiu, revelando sua aparência para todos. Seu corpo era amarelo argiloso. Tinha 4 pernas, uma língua que parecia uma cobra e um pequeno chifre na testa. Não foi relatado que esta criatura já morreu? Por que ainda há um? Leyline desconfiava, mas ele ainda ativava o ayahuasca. Bip. Organismo desconhecido. Força, 5.5. Agilidade, 4, 6, 7. Vitalidade, 5. Força espiritual, 3. Semelhança com o lagarto azul, 67.4% e com o manse cobra terrestre, 45.8%. É uma criatura bastante forte. Além de sua baixa força espiritual, não tem falhas óbvias. Seus números também são desconhecidos. Não admira que Jackson não fosse capaz de lidar com eles sozinhos. No entanto, quando o feitiço lento entrou em vigor, a velocidade desse estranho lagarto obviamente foi atingida. Depois de uma breve troca de golpes, o Visconde gritou, Death Arc of Light. De dentro de sua lâmina, um círculo resplandecente de luz expandiu-se na forma de uma lâmina. Passou pelo pescoço do lagarto. Uma técnica de matança de classe Knight. Tem as mesmas propriedades do meu Cross Slash. No entanto, Jackson usa isso com facilidade. Ele nem usou nenhuma técnica secreta do Knight. Asterisco. Bang. Os dois passaram um pelo outro. O enorme lagarto avançou mais alguns passos antes de cair de repente no chão. Asterisco. Asterisco. Escamas amarelas de barro pousaram no chão uma por uma. Ao redor do pescoço do lagarto havia um enorme corte. Sangue vermelho escuro se derramava no chão. Todos vocês olham, gritou um acólito de repente. Com a morte do lagarto, seu corpo continuou a cavar para dentro, com as escamas caindo continuamente sujando o chão. O sangue rapidamente evaporou também. Dentro de poucos minutos, havia apenas um esqueleto branco e algumas escamas amarelas no chão.